das complexidades dos indicadores de trabalho. Vamos agora ao tópico procura de emprego. Vamos ver o que o Mankiw coloca aí do ponto de vista teórico. Uma razão pela qual as economias sempre registram algum desemprego é a procura de emprego. A procura de emprego é o processo de ajustar trabalhadores com trabalhos apropriados. Se todos os trabalhadores e todos os trabalhos fossem iguais, de modo que todos os trabalhadores fossem igualmente adequados para todos os trabalhos, a procura de emprego ela não teria problema, não seria problema. Os trabalhadores demitidos encontrariam rapidamente novos empregos adequados. Mas, na verdade, as preferências e as habilidades dos trabalhadores variam. Os atributos dos empregos variam. E as informações sobre candidatos a empregos e empregos oferecidos se disseminam lentamente entre as muitas empresas e famílias que compõem uma determinada economia. Então, o desemprego existe porque as pessoas procuram um emprego, procuram aqueles empregos que vão se adaptar às suas habilidades, às suas preferências, que vão aos seus atributos. Esse emprego, ele ora pode estar sendo ofertado pela empresa, ora não. Enfim, você vai ver a remuneração, o ambiente de trabalho. Tem as questões geográficas que são importantes também, enfim, por conta das especificidades dos empregos. Enfim, você tem uma série de elementos que fazem com que exista em qualquer economia a procura de emprego. E é isso, portanto, que explica, em parte, porque sempre existe desemprego. Por que o desemprego friccional é inevitável? Por que o desemprego friccional, lembrando, aquele que é resultado de quando um determinado trabalhador sai de um trabalho para o outro, se movimenta, ou quando os trabalhadores se movimentam entre vários tipos de trabalhos. Então eu posso estar insatisfeito no meu trabalho, peço demissão e vou buscar um novo trabalho. Então, neste momento, eu faço parte do desemprego friccional. Então, por que o desemprego friccional ele é inevitável? Vamos ver o que a teoria diz acerca disso. O desemprego friccional é frequentemente resultado de mudanças na demanda por mão de obra entre diferentes empresas. Então, quando os consumidores decidem que preferem os computadores da Dell aos da Apple, a Dell aumenta o emprego e a Apple demite trabalhadores. Então, uma mudança na demanda por mão de obra entre diferentes empresas. Os antigos trabalhadores da Apple precisam agora procurar novos empregos. E a Dell precisa decidir quais novos trabalhadores contratar para os diversos empregos criados. O resultado dessa transição é um período de desemprego. Então, o tempo que o trabalhador sai de uma empresa para outra resulta, portanto, neste chamado desemprego friccional, temporário, em que existe aí a movimentação de trabalhadores entre empresas. De forma similar, como diferentes regiões do país produzem diferentes bens, o emprego pode aumentar em uma região enquanto diminui em outra. Imagine, por exemplo, o que acontece quando o preço mundial do petróleo cai. As empresas produtoras de petróleo no Alasca reagirão ao menor preço, reduzindo a produção e o emprego. Ao mesmo tempo, a gasolina mais barata estimula a venda de carros, de modo que as indústrias produtoras de automóveis em Michigan aumentarão a produção e o emprego. Então, claramente, apenas fazendo um parêntese aqui, o desemprego friccional, portanto, ele revela aquela situação em que o próprio movimento econômico de, em determinados momentos, mais demanda
em uma atividade produtiva do que outra, faz com que os trabalhadores se movimentem de maneira cíclica ou sazonal entre esses variados trabalhos, entre essas variadas empresas. Então, o oposto aqui acontece com o aumento do preço do petróleo. Então, em determinado momento, uma atividade produtiva está em alta, ela passa a contratar mais trabalhadores, outras vão estar em baixa, vão demitir trabalhadores, e assim a gente vai tendo uma composição do mercado de trabalho de maneira a entender quais são aí os movimentos friccionais que os trabalhadores fazem, esse momento entre você estar num tipo de trabalho e passar para outro tipo de trabalho, ou em uma determinada empresa, passar para outra empresa. As mudanças na composição da demanda entre setores ou regiões são chamadas as mudanças setoriais. Como leva tempo para que os trabalhadores procurem emprego nos novos setores, as mudanças setoriais causam, portanto, um desemprego temporário. O desemprego friccional é inevitável simplesmente porque a economia está sempre mudando. Então, o desemprego friccional, toda economia sempre vai ter um nível de desemprego friccional. Então, ao longo dos vários meses de um ano, você vai ter esse desemprego friccional, que nada mais é do que os movimentos, as mudanças que acontecem na economia. Há um século, os 4 setores que mais empregavam nos Estados Unidos eram os de produtos de algodão, produtos de lã, vestuário masculino e madeira. Hoje, os 4 maiores empregadores são as indústrias automotiva, de aeronaves, de comunicação e de componentes elétricos. Durante essa transição, empregos foram criados em algumas empresas e eliminados em outras. O resultado final desse processo foi maior produtividade e padrões de vida mais elevados. Portanto, veja, os setores mais importantes, eles vão mudando ao longo do tempo. Então, você tinha, há um século atrás, 4 setores que empregavam muito, depois você agora tem outros setores que empregam, então, consequentemente, você tem um movimento dessa mão de obra. Agora, aqui é preciso fazer também um outro parêntese, que assim, essa mudança da mão de obra de um tipo de trabalho para outro, de uma empresa para outro, requer também a compreensão de que, claramente, esse movimento ele não é tão simples e ele não é tão, digamos, linear como a gente imagina. Por quê? Porque, veja só, o trabalhador que trabalha numa fábrica de produtos de algodão não é o mesmo trabalhador que trabalha numa indústria de aeronaves. As competências, as habilidades, a formação é completamente diferente. Então, a população não pode rapidamente ser demitida da indústria de algodão e passar para a indústria de aeronave, porque justamente as habilidades são diferentes. Assim como eu, professor de economia, não posso virar da noite para o dia professor de medicina. Não posso virar professor de engenharia. Então, existe um custo deste movimento quando nós estamos falando ao longo do tempo como isso vai se movimentando. Então, veja, durante essa transição, empregos foram criados em algumas empresas e eliminados em outras. Mas você tem o custo de compreender que, infelizmente, os trabalhadores, eles não se movimentam de maneira tão linear, tão simples como a gente imagina. Então, existe um custo social, o que pode fazer com que, em algum momento, o desemprego friccional possa ter um grau de percentual aí em que ele se transforma um desemprego estrutural. Então, a gente precisa ter esta compreensão de que na economia as coisas são mais complexas do que quando nós estamos fazendo essa análise do ponto de vista teórico. Então, claramente, o resultado dessa transição é mais produtividade e padrões de vidas mais elevados. Mas ao longo do caminho, os trabalhadores de setores em declínio se viram
desempregados e procurando novos empregos. Então, os trabalhadores de setores em declínio se viram desempregados e procurando novos empregos. E aí vem a observação que eu fiz aí neste momento, sinalizando que claramente você tem a situação em que essa mudança de trabalho ela não é tão simples como a gente imagina. Há dados que mostram que pelo menos 10% dos empregos industriais norte-americanos são eliminados todos os anos. Além disso, mais de 3% dos trabalhadores deixam voluntariamente seu emprego num mês típico, algumas vezes porque percebem que ele não se ajusta bem às suas preferências e habilidades. Muitos desses trabalhadores, especialmente os mais jovens, encontram novos empregos com salários mais elevados. Então veja, a rotatividade da mão de obra é algo normal em uma economia de mercado dinâmica e em bom funcionamento, mas o resultado é um determinado nível de desemprego friccional. Então, essa mudança do emprego A para o emprego B, para o emprego C, da empresa A para a empresa B, para a empresa C, sempre vai ocorrer numa economia. A rotatividade da mão de obra é algo extremamente normal nas economias de mercado contemporâneas e, consequentemente, sempre terá lá uma taxa de desemprego, que é uma taxa de desemprego que corresponde justamente ao desemprego friccional resultante aí deste movimento de curto prazo, quando trabalhadores resolvem